Nós estamos encerrando hoje os 21 dias de jejum e oração para avivamento pessoal. Estamos hoje, é o nosso último dia desta campanha. Temos trabalhado, falado, ensinado sobre viver na presença de Deus. Como estar na presença de Deus de uma maneira que agrade a Deus, atraindo a glória de Deus, a presença dele, vivendo uma transformação pessoal. Muitas vezes, como igreja, coletivamente, nós oramos e sonhamos com a transformação do ambiente, de um bairro, da sociedade, de locais, mas nós temos estudado isso aqui, somente nas quartas-feiras, que um avivamento o avivamento nasce dentro da igreja e ele nasce individualmente, com a transformação da gente, que é da igreja, primeiro. A gente às vezes quer que os outros mudem, mas nós não mudamos, não é? Isso seria hipocrisia da nossa parte. E Deus não trabalha assim. Então nós trabalhamos esses dias ministrando palavras, ensinamentos, focados numa transformação pessoal. Orando, buscando, desejando uma transformação pessoal. Por quê? Porque o avivamento vem primeiramente na igreja, nas pessoas, na igreja, e aí ele acaba chegando na sociedade. Amém, irmãos? Queridos, a palavra de hoje é obra do Espírito. Para a gente encerrar essa sequência, antes da gente começar a palavra, eu quero que você curve a cabeça, sentado mesmo. Vamos fazer uma oração e vamos falar com o Senhor. Pai, em nome de Jesus, nós estamos na Tua presença nesse dia especial, nessa nossa celebração, Senhor, do mês de agosto, e lhe pedimos a direção do Teu Espírito, Senhor. Que o Senhor traga direção, que o Senhor traga, meu Deus, a Tua palavra a cada coração, revelando o Teu propósito, a Tua vontade, segundo a necessidade de cada um, segundo aquilo que o Senhor reconhece em cada um, que haja necessidade de mudança, Senhor. Pai, quebra toda barreira, impedimento humano, carnal, diabólico, tudo aquilo que não tem nada a ver com o Senhor, ou que tente atrapalhar a Tua obra, que não tenha poder nem autoridade neste ambiente, Senhor, mas que o Teu Espírito tenha total liberdade para fazer aquilo que o Senhor entender que for necessário. Nós estamos disponíveis ao Senhor, Pai. Em nome de Jesus, amém. Irmãos, o nosso tema, qual é hoje? Obra do Espírito. O nosso texto de referência é um texto bem conhecido em Gálatas 5, 22 e 23, que diz: mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Vamos ler juntos? Vamos lá? Vamos juntos? Mas o fruto do Espírito é alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Irmãos, quando o apóstolo Paulo escreveu esta palavra em Gálatas, ele começa falando sobre as obras da carne. E a lista é gigante, muito maior do que esses 9 pontos que ele apresenta como frutos do Espírito. É uma resposta do Espírito Santo ao que o mundo oferece. O mundo oferece guerra, contenda, porfia, inveja, dissensões, rancor, mágoa. A Bíblia fala de diversos problemas que as pessoas enfrentam. Mas a pessoa que tem sobre ela o Espírito Santo, ela começa um processo de transformação. Esse processo de transformação é Jesus, começando a agir sobre a nossa vida, o Espírito Santo agindo sobre a nossa vida, para que nós possamos ter uma mudança. Não acontece instantaneamente. Hoje nós temos um batismo. Quando nós entregamos a nossa vida a Cristo, através de uma oração, e temos uma declaração pública que isso é necessário, porque a Bíblia ensina que isso é necessário. Jesus falou que isso era necessário. O batismo. Então nós estamos dizendo para o mundo físico e para o mundo espiritual que agora nós pertencemos a Jesus.
A Bíblia chama isso de novo nascimento. Nascemos de novo. Por isso, o ato de descer as águas e subir é como morrer e nascer de novo. Agora, nós vamos começar uma nova vida. Só que os nossos pecados são perdoados. Deus era o nosso passado. Mas a nossa mente, ela não apaga. A gente lembra tudo que a gente fez, a gente tem hábitos. A gente viveu, muitas pessoas viveram uma vida toda de uma maneira. E agora vão começar a viver de uma forma diferente. Então, para isso, Deus faz o quê? Deus coloca em nós o seu Espírito Santo. E quando Ele coloca em nós o Espírito Santo vai ser o nosso companheiro, o nosso amigo, e Ele vai ser o nosso conselheiro. A palavra do Espírito Santo que Jesus usou é paracleto, quer dizer como um conselheiro, alguém que está ao lado dando um apoio. Então o Espírito Santo vai caminhar conosco agora nesse processo da nova vida. E ele vai num processo gradual, transformando. Mas ele não faz essa obra sozinho. Amém, irmãos? Ele faz em parceria conosco. Deus jamais vai fazer algo em nós como uma obrigação. Já expliquei para vocês que a gente não incorpora nada. A gente recebe o Espírito Santo, mas ele é nosso convidado. Fala amém. Ele não invade, ele é nosso convidado. E ele não toma a nossa mente para a gente não saber o que está fazendo. Em todo momento nós temos o controle da nossa vida. Em todo momento nós temos consciência do que estamos fazendo. O Espírito Santo, ele é alguém que está em nós, mas ele não vai roubar a nossa mente, nem o nosso pensamento, nem o nosso raciocínio. Ele vai trabalhar como uma parceria conosco, trazendo uma transformação num processo que pode ser mais rápido, pode ser mais lento, não depende do Espírito, depende mais de nós. Quanto mais nos entregamos, quanto mais nos rendemos, mais rapidamente é o processo de transformação. Então, quando nós recebemos a Cristo, o Espírito Santo passa a habitar em nós. Fala amém? Digam vocês. Nós somos morada do Espírito Santo. Paulo diz em Coríntios, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós. Então nós somos moradas do Espírito. Mas como eu disse, ele não vai fazer nada que você não permita fazer ou que você não queira que ele faça. Então é um processo, uma parceria. Então, irmãos, agora começa o processo de transformação da nossa personalidade. Agora começa o processo de transformação de quê? Personalidade. O que acontece, irmãos? A gente tem falado aqui para vocês já em outros momentos. Nós temos uma história de vida, desde que estávamos no ventre da nossa mãe, a gente já tinha lá algumas influências, mesmo antes de nascer. Quando nascemos, começamos a viver nesse mundo, temos influência do ambiente, das pessoas, das situações. Então a gente traz toda uma carga de vida. Nós temos um temperamento que é inato, ele está em nós, não muda o temperamento. O temperamento é o mesmo, você vai nascer e morrer com ele, dá para ser tratado, vamos falar sobre isso já já. Você tem também as suas habilidades naturais. Em Cristo você tem os seus dons espirituais. Então você tem uma série de coisas, né, que você carrega com você. Vários pontos, existem até mais alguns pontos, e vão formar a nossa personalidade. O que é a personalidade? Quem eu sou, a minha persona, quem eu sou como pessoa. Então agora que eu entrego a minha vida a Cristo, eu entrego, mas eu tenho uma personalidade. Eu sou uma pessoa, eu tenho um jeito de ser. Influenciado pelo ambiente, pelas situações, algumas coisas que estão naturais em mim, como o temperamento, enfim. Agora,
eu me rendo a Cristo. Eu entrego a minha vida a Cristo. Agora o Espírito Santo vai caminhar comigo e dizer, filho, olha, filho, é assim. É desse jeito. Filho, não fala mais assim. Você vai ter direito de falar ou não, de fazer ou não. Ele vai ajudar você, vai lhe aconselhar, vai inspirar você, ele vai corrigir você. Fala amém. Isso não é para o seu mal, isso é para o seu bem. Como o melhor amigo, o seu melhor amigo precisa ser o Espírito Santo. Porque ele sabe qual é o propósito que Deus tem para a sua vida. Nós nascemos com um propósito de vida. E Deus quer que a gente viva esse propósito. E o Espírito Santo é aquele que sabe qual é o propósito e ele vai trabalhar em nós para que a gente viva esse propósito. Mas, repito, ele não nos obriga a nada. Ele nos aconselha, ele nos inspira, ele nos corrige, mas somos nós quem tomamos a decisão. Em nossa alma nós temos uma capacidade chamada vontade, que é chamado na Bíblia de livre-arbítrio. Deus não toma isso. Você decide sobre a sua vida. Você pode escolher a sua experiência de vida, você pode escolher ouvir pessoas, você pode escolher ouvir o que o mundo diz e você pode optar em ouvir o que o Espírito Santo diz para você. Então, essa é a nova vida que nós vivemos. O objetivo do Espírito Santo é nos tornar mais o quê? Está aqui na tela. O objetivo do Espírito Santo é nos tornar mais parecidos com Cristo. Aí você vai ser o cristão. No termo, na palavra correta. Apesar que essa palavra está queimada hoje. Por que queimada? Porque um monte de gente que se auto-intitula cristão, parecido com Cristo, passou longe. Então ficou uma palavra um pouco queimada. Mas não é porque alguém queimou a palavra que a palavra é errada. Cristão quer dizer pequeno Cristo, ou parecido com Cristo. A Bíblia diz que o povo de Deus que se converteu, desde Jerusalém, eles eram chamados de discípulos. Eles eram discípulos. Seguiam discípulos do caminho, discípulos de Jesus, enfim. Quando a igreja expandiu e foi para fora de Israel, numa cidade onde começou uma igreja muito forte, a chamada Antioquia, lá o povo da cidade colocou um apelido nos discípulos. O apelido era cristãos. Pequenos cristos, parecidos com Cristo. Fala amém. Irmãos, isso é um elogio. É um elogio. Olha, eles parecem com Cristo. Irmão, isso é coisa boa demais. Era um apelido e acabou pegando o termo e se adotou esse termo para o mundo todo, desde o primeiro século, de Cristo até os nossos dias. Então, pessoas que servem a Cristo, elas caminham num processo de se tornar parecidos com Cristo. Como eu disse, não é automático. Não baixa um negócio de você, muda o programa, aí roda um outro. Não, não é assim. É um processo de transformação, de companheirismo entre você e o Espírito Santo. E aí você começa um processo. Quanto mais disponível você se torna, mais rapidamente é o processo. Nesses 21 dias que nós tivemos de jejum e oração, nós aprendemos várias maneiras como nós podemos tornar mais sensíveis à voz do Espírito, como ser diferente, como agradar a Deus, são princípios importantes. Você que está começando na igreja agora, talvez nos visitando, talvez frequentando há pouco tempo, se você seja um dos que vão batizar hoje, entenda, Deus não vai mudar você à força. É o cara lá do outro lado. Como diz o povo, é o chifrudo. É ele que gosta de roubar, de incorporar, de roubar a opção das pessoas. Deus, o Espírito Santo, ele é um gentleman. Ele é educadíssimo. Ele só entra onde ele é convidado. Ele é respeitoso. Fala amém. Ele é respeitoso. Ele é extremamente
educado, e ele trabalha com amor, ele trabalha para o seu bem, mas é com a sua permissão. Entenda isso. Irmãos, nesse processo de parecer com Cristo, é o que nós temos o fruto do Espírito. Porque em contrapartida das obras da carne, várias coisas ruins, Paulo apresenta os frutos do Espírito. Ele diz assim, mas o Espírito de Deus produz frutos. Produz, aí fala sobre os 9 frutos, e eu quero falar rapidamente sobre cada um deles. O primeiro fruto é o amor. E dele deriva todos os outros. O amor. Então, irmãos, a Bíblia diz que se não tiver amor para fazer as coisas, o amor é a base. A vida cristã não tem sentido se não houver amor. Só existe que primeiro Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único. Então a essência de Deus é amor. Já aprendemos aqui que Deus, ele é amor, ele é santo e ele é justo. Então, se Deus é santo, ele não tolera o pecado. Deus é justo. Então, a Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Então, muitas pessoas falam, mas Deus é amor, Deus não vai condenar ninguém. Irmãos, a Bíblia diz que Deus, sim. A escolha da pessoa se ela quer ou não. O que Deus fez para resolver o problema? Deus enviou o seu Filho para morrer no nosso lugar. Então, quando entregamos nossa vida a Cristo, nós aceitamos o sacrifício da cruz, do derramamento do sangue de Jesus. Ao terceiro ele ressuscitou e agora ele venceu a morte. Ele venceu a condenação. E agora, quando eu entrego a minha vida a Cristo, eu oro, entrego a minha vida a Cristo e sou batizado, eu nasço de novo. Então, agora, como eu devo ser um cristão, como eu sou um discípulo, eu sou parecido com Cristo. E se eu sou parecido com Cristo, eu preciso começar a produzir os frutos, assim como de Cristo. E o primeiro e o mais importante de todos, outros derivam desse, é o amor. A marca de Jesus não era o amor? Sim ou não? Sim, é o amor. Então, um cristão verdadeiro, ele tem uma marca de amor. Ele tem amor pelas pessoas. Avançando aqui, né? Outro fruto do Espírito, a alegria. E quando falar de alegria, aí o pessoal sanguíneo, então, pastor, não, isso é temperamento. Isso não é fruto do Espírito, é temperamento. Existem alguns que são mais alegres por natureza, contam histórias, são os animadores do ambiente, sim ou não? Sanguíneo. Essa alegria que está falando é uma disponibilidade, é uma energia para se viver, para se fazer as coisas. Essa é a alegria. Porque tem gente que ele é alegre, mas se ele tem que fazer algo para o reino de Deus, ele não tem essa alegria, não tem essa disponibilidade. É gente ranzinza, é gente mal-humorada, é gente indisponível. Essa alegria é a alegria de fazer as coisas, de viver a vida, seja num momento difícil ou num bom momento. É essa alegria que estamos falando aqui. Essa força, essa energia para viver a vida e para fazer o que tem que fazer, mesmo nos tempos difíceis. Tá? Agora, outro fruto do Espírito é a paz. O que é a paz? Presta atenção. Fruto do Espírito, paz. Essa paz é algo interior, algo pessoal. Da onde vem essa paz? Da segurança de quem eu sou em Deus. Então essa paz é uma tranquilidade interna, no meu sentimento, no meu coração, de que Deus está no controle de todas as coisas. O mundo gira para cá, o mundo gira para lá, o dólar sobe, o dólar cai, o Trump briga com o Lula, Lula briga com o Trump, tem guerra na Ucrânia, tem guerra na Rússia, tem guerra em Israel, tem guerra contra o Estado Islâmico, enfim, vai para cá, vai para lá, mas nada pode roubar a minha paz, porque minha paz não está em pessoas ou situações, minha paz está em Jesus. A Bíblia diz que ele é o príncipe da paz. Pastor, está tendo inflação. Não, o preço subiu, o café baixou, não sei o quê. Irmãos, isso não afeta a vida de quem serve a Deus. Por quê? Que quem é o nosso sustento é quem?
É Deus. Nós vimos Deus cuidando do seu povo em tempos de crise. O povo viveu 40 anos no deserto, ninguém morreu de fome, ninguém plantava nada, ninguém colhia nada e ninguém morreu de fome. Então, irmãos, as circunstâncias, sejam elas materiais ou de relacionamento, de família, nada pode roubar a minha paz. Eu estou seguro em Cristo que Deus está no controle de todas as coisas. O mundo está desabando, você fala, nossa, que tranquilidade é essa? Porque a minha vida está nas mãos de Deus. Eu coloquei lá, e lá é o lugar mais seguro que ela está. Amém? Outra coisa aqui, paciência. Pastor, ninguém tem paciência comigo. Irmãos, paciência. A paciência, irmãos, é uma capacidade de saber esperar, mas não é inércia e também não é pessoa que deixa a coisa acontecer. Essa paciência, essa segurança tem a ver com relacionamento, claro, mas também tem a ver com a confiança que você tem, né, que as coisas acontecerão na hora certa. Fala amém. Deus está no controle, as coisas vão acontecer na hora certa. E também, claro, como somos seres relacionais, a paciência tem a ver também com saber esperar a ação de Deus na vida das pessoas. Você pensa que Deus vai cuidar. As pessoas dão trabalho, têm paciência. Paciência. Para alguns que têm um temperamento mais forte, paciência é uma extrema necessidade. Né? A gente falou agora há pouco da alegria, que para os sanguíneos parece mais fácil. Assim como a paciência, para os que têm temperamento mais tranquilo, parece mais fácil. Sim ou não? Para um fleumático, fala, não, paciência é meu nome. Mas não é, irmãos. Não é. Não pensa que é. A gente se engana, porque esse tipo de paciência é diferente. Então Deus quer que nós tenhamos paciência nos relacionamentos e na nossa comunhão com Ele também. Outra coisa, amabilidade. O que é amabilidade? É uma palavra que também pode ser traduzida para delicadeza. O que é amabilidade? É a habilidade de saber lidar com as pessoas, de conversar, de relacionar-se respeitosamente. Né? Então, uma marca de um cristão é saber conversar, é saber respeitar, é saber relacionar-se. Consegue entrar e sair de qualquer ambiente de uma maneira. É essa amabilidade que estamos falando. Né? O crente não pode ser mal educado, o crente não pode ser grosseiro, o crente não pode ser um gritador, um xingador. Porque o propósito é ser parecido com Cristo. Então, irmãos, a amabilidade é algo importante. Né? A delicadeza é algo importante para os relacionamentos. Outra coisa, bondade. A bondade no seu coração. Né? Nós podemos ser pessoas. Tem gente que ele olha, já cria um julgamento, já pré-julga, e ele mesmo já dá a sentença, e ele mesmo já toma as decisões. Irmãos, a bondade não são só atos, mas também está na maneira como você olha para as pessoas. O olhar que você tem para as pessoas. Né? A bondade está nos atos, claro, mas também está na maneira como você olha, como você se relaciona. Atos de amor, atos de bondade são essenciais para quem serve a Deus. Fala amém. Avançando aqui. Fidelidade. Quando falamos de fidelidade, essa palavra sempre remete a casamento. Fidelidade no casamento. Mas aqui fala de fidelidade de ser pessoas que cumprem a palavra. Não é só para casamento. Tem gente que fala assim, não, a fidelidade... Não, palavra é palavra. Pessoas de Deus têm que ser pessoas de palavra. A Bíblia diz que o Senhor falou que a vossa palavra seja sim, sim ou não. Não quer dizer que você tem que concordar com tudo, gostar de tudo.
mas aquilo que você colocar a sua palavra, você precisa cumprir. Pastor, mas eu tive um problema, eu tive uma dificuldade. O que você tem que fazer? Consertar. Você prometeu algo para alguém, se você empenhou a sua palavra com alguém, você teve algum impedimento verdadeiro, impedimento mesmo, vá conversar com a pessoa. Peça desculpas e conserte. Ah, pastor, foi algo em mim. Conversa com Deus, resolve. Mas procure ser uma pessoa confiável. Essa questão da fidelidade é alguém olhar para você e pensar, fulano é uma pessoa confiável. Posso confiar em fulano? Ele falou tal coisa ou ela falou tal coisa. É uma pessoa que vai cumprir o que ela falou? Ela é fiel aos seus compromissos? Irmão, presta atenção. O que a gente vive na igreja é um reflexo do que a gente vai apresentar lá fora. Se você não consegue ser fiel nas coisas de Deus, dificilmente você vai ser fiel com as coisas do mundo. Começa com Deus, a fidelidade. Tá? Então é importante nós entendermos que fidelidade não é só compromisso de casamento. Fidelidade é compromisso como pessoa. Compromisso de palavra, nós sermos pessoas confiáveis. Agora vemos também mansidão, a nossa próxima palavra. A maneira como tratar com situações, somente situações difíceis, situações tensas, aquela situação em que todo mundo vai ficar tenso, ou que é uma situação, um problemão, tem que ter mansidão para tratar, a maneira de lidar, que quando as pessoas esperam que você tenha uma reação agressiva, você vai lá e faz exatamente. Né? A mansidão vem do termo que a gente está usando aqui, manso. Quando falamos de manso, a gente lembra de animais, não é isso? Quer dizer, eu não vou dar um coice. Né? Eu não vou fazer uma coisa louca, eu vou ser manso. Principalmente quando esperam que eu seja agressivo, que eu seja descontrolado. E o mundo testa a nossa mansidão. Situações vêm para roubar a nossa paz, para criar situações e para testar a nossa mansidão. Esses dias eu falava para vocês, né, sobre uma situação como essa, de que muitas vezes você não é algo que você prepara e que você tem tempo de pensar. Quando alguém fala uma coisa para você, e aí você tem tempo para pensar, para depois você ir lá para resolver, aí dá tempo de, como diz, de respirar, não é assim, não? Respirar, calma, alguém conversa com você, a adrenalina vai baixando. E quando você é pego de surpresa? Falei para vocês que agora em Brasília, no dia da convenção, no finalzinho terminou a convenção, fomos para a casa da minha sogra almoçar, saí de lá com os meninos para comprar sorvete, estávamos ali perto ali do aeroporto, naquela região. De repente, estamos lá, bum! Só o tranco batendo atrás do carro. Carro novo, vocês sabem, né? A gente orou tanto para poder comprar esse carro, né? Vocês oraram? Eu sei que muita gente orou, não é? Então, irmãos, bum! Bateu atrás do carro. Empurrou meu carro e ainda deu uma cutucada no carro da frente. Serviço completo, né, irmãos? Combo. Aí na hora, eu falei para vocês, né? Eu olhei para o Natan, ele estava na frente com o cinto, tudo bem. Aí o Azaf, eu desci correndo, abri a porta, tá tudo bem, filho? Ele estava de cinto também, tá tudo bem, só mais o susto. Aí o outro carro vazando já, o radiador, que bateu atrás. O outro cara saindo do carro todo nervoso lá, vindo lá. Aí eu fui lá, falei, não, meu amigo, calma, a gente vai resolver aqui. Aí saiu o rapaz que estava acompanhando, foi uma moça que bateu atrás do meu carro. Tinha um rapaz do lado. O rapaz veio todo assim. Aí eu fui assim, calmamente, tranquilamente. Eu falei para eles, não, fica tranquilo e tal. Eles que bateram em mim, gente. Não fui eu que causei o acidente. Eu não tinha culpa nenhuma. A seguradora, inclusive, me isentou de franquia. Falou, não, você não teve culpa de nada. Graças a Deus, não precisei pagar nada. Entendeu? E aí, ele veio todo nervoso.
Já preocupado, porque geralmente no trânsito, qual vai ser a reação? Porque eu estava com criança no carro. Aí eu fui na direção dele assim, falei, tá. Aí eu fui colocar a mão no ombro dele, assim, calmando. Ele fez assim. Mas eu não estava indo assim. Eu sorri. É o gesto clássico, né, né, a mão aberta. Eu falei, tá, tudo bem, fica calmo. Não sei o quê. Eu falei, calma, acidente, ninguém quer ter acidente. Aí fui colocar a mão nele e ficou assim. Eu falei, não, tudo bem, fica tranquilo, a gente vai resolver. Tá todo mundo bem, ninguém se machucou, tá tudo bem com você? Tá bom. Aí veio o outro rapaz, eu falei, calma, vamos resolver. Quer dizer, eu fui a vítima, eu virei o sanduíche no meio dos dois carros. Mas, irmãos, eu programei, eu estava pensando, não, eu vou ficar calmo. Não, bateu, é na hora, você não sabe o que vai acontecer. Então eu tive mansidão para lidar com aquela situação, para resolver o problema, para conversar, para acalmar todo mundo. Porque aquilo ali, irmão, podia sair o quê? Briga, discussão, sair na mão, né? Sim ou não? Sim. Entendeu? Se tem gente armada, dá um tiro na cara do outro e pronto. Vocês entenderam, irmãos? Então, não é uma coisa que você programa, mas pode acontecer. Agora, ou você tem, ou você não tem. Porque na hora que você tem que tirar. Você é uma pessoa que tem mansidão? Se você tem, tudo bem. Se você não tem, você vai arrumar onde? Entenderam, irmãos? O Espírito Santo vai criando isso em nós. É fácil? Não. É automático, pastor? Também não. É um processo. A gente vai errar muitas vezes e o Espírito Santo carinhosamente vai nos corrigir. Nós iremos aprender a errar, levantar, e a gente vai acertando. Ninguém acerta de primeira. Não estamos aqui colocando pressão sobre você, mas deixando claro que o Espírito Santo quer caminhar junto de você e trazer uma transformação na sua vida, como um processo e não como algo instantâneo. Fala amém? Amém. E último, domínio próprio, que na outra versão fala de temperança. O que é domínio próprio? O domínio próprio é o controle do seu temperamento. A gente nasce com o temperamento. O temperamento, ele não muda, a gente não muda de temperamento. Agora, o nosso temperamento pode ser controlado. É chamado de temperança, tá? Domínio próprio. Então, o nosso temperamento, eu falo bastante aqui para vocês sobre isso. Então, nós temos dois tipos de temperamento que são mais intensos, que é o colérico e o sanguíneo. Então, eles têm picos mais intensos. Então, geralmente, as pessoas falam assim, fulano tem temperamento forte, não é assim ou não? Está falando de quem? Do colérico. Irmãos, todo temperamento tem qualidades e tem defeitos. Então, nós buscamos, com a ajuda do Espírito Santo, um equilíbrio. Então, os que são muito intensos, com a ajuda do Espírito, eles vão o quê? Diminuir a intensidade. Vão equilibrar. Agora, os fleumáticos e melancólicos falam assim, tô fora, né? Não, você está dentro. Só de você pensar isso significa que você precisa também do domínio próprio. Sabe por quê? Porque a tendência do fleumático e do melancólico é não agir diretamente. Não tomar decisões assim. O fleumático, ele raciocina muito para tomar decisões e o melancólico guarda o sentimento no coração, vai criando um rancorzão lá dentro. O que Deus quer fazer? Deus quer que os fleumáticos e os melancólicos aumentem a intensidade para resolver. Fala amém. E os coléricos e os sanguíneos diminuam a intensidade. Então, domínio próprio não é só para os que têm temperamento mais forte, mais expansivo. É para os que também são mais devagar, para dar uma acelerada na pessoa. Senão vai ficar a vida inteira. Ah, eu tenho domínio próprio. Não, você não tem domínio próprio. Tu é devagar mesmo. E o domínio dá uma diminuída para ter equilíbrio. Fala mesmo. O domínio próprio é equilíbrio do seu temperamento, tá?
Então, repetindo aqui, os frutos do Espírito: amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. E aí Paulo complementa dizendo o seguinte: contra essas coisas não há lei, não existe lei. Por quê? Porque você está fazendo certo. Você está fazendo da maneira que agrada a Deus. Preste atenção, irmãos. Sozinhos, nós não conseguimos mudar sozinhos. Isso seria o quê? Impossível. Por isso, permita que o Espírito Santo dirija a sua vida. Então, uma coisa tem que ficar bem clara: sozinhos, nós não conseguimos. Então, o que devemos fazer? Devemos permitir que o Espírito Santo dirija a nossa vida, que ele nos conduza nesse processo, que ele dê o caminho para nós, que ele nos ajude nessa caminhada. Você que está começando hoje, hoje vai ser batizado, ou está começando na igreja, aprenda. Entregamos nossa vida a Cristo, recebemos o Espírito Santo e começamos uma nova jornada. Nós que já estamos na igreja há bastante tempo, precisamos também ouvir a voz do Espírito. A igreja não é só um lugar onde nós ouvimos uma palavra que nos fortalece, que nos anima. É o lugar onde nós somos tratados, somos ensinados, somos corrigidos. E nós precisamos ser parecidos com Cristo. Quanto mais tempo você tem na caminhada com Jesus, mais parecido com Jesus você tem que estar. Pastor, mas infelizmente não tem sido realidade para mim. Mas nunca é tarde para começar. Agora é hora de você pegar firme e começar a caminhar. Porque para morar no céu, não pode ser de qualquer jeito. Vocês acham que pode? Não, não pode. Tá? Tem que nascer de novo, mas tem que ser transformado, tocado. Porque o tempo de vida que nós temos aqui é o tempo de obra de Deus em nós e a obra de Deus através de nós. Quanto mais nos parecemos com Cristo, mais poder de influência teremos, mais ajudaremos pessoas, mais abençoaremos pessoas, mais ajudaremos as pessoas a terem suas vidas transformadas. Porque se Deus quiser só trazer salvação a nós, a gente entregava a vida para Jesus e morria. Põe aqui dentro da água e segura. Vou fazer isso hoje não. Fique em paz. Você que vai batizar hoje, tá? Todos nós já fomos batizados, continuamos vivos, tá? Então, ninguém vai segurar você aqui. Não tenha medo, não. Ninguém morre afogado em batismo, não. Pelo menos em tanque, não. Né? Não tem para onde descermos. É aqui mesmo. Ninguém morre afogado no tanque, não. Fique em paz. Mas é importante que a gente entendamos que nós precisamos viver uma vida para Jesus. Sermos transformados num processo e sermos tocados para que Deus venha derramar a sua bênção sobre as nossas vidas. Amém? Vamos ficar em pé, vamos fazer uma oração. Qual é a nossa oração, pastor? A nossa oração é: Espírito Santo, me ajude a ser parecido com Cristo. Essa é a obra do Espírito. Trabalhar na nossa vida para nos tornar parecidos com Cristo. Vamos orar? Feche os olhos, vamos conversar com o Senhor. Você que está vindo aqui pela primeira vez, você que está vindo hoje para o batismo, frequentando a igreja, ou ser batizado, ou você que já está aqui há muito tempo. Todos nós, eu preciso, os pastores precisam, os obreiros precisam, todos nós precisamos da obra do Espírito Santo em nós. Cada dia precisamos melhorar. Temos pontos que falhamos, que erramos, que ainda não estamos totalmente parecidos com o Senhor. E precisamos melhorar. Todo mundo aqui precisa melhorar. Vamos orar. Pai, nos colocamos em Tua presença, Senhor, nesta manhã. Pai, nós estamos hoje encerrando a nossa campanha de 21 dias de jejum e oração para avivamento pessoal, para transformação pessoal. E nós sabemos, ó Pai, que isso seria impossível
não é pensamento positivo, não é reprogramação da mente. Nada disso, Senhor, pode mudar a natureza pecaminosa do ser humano. Nós aprendemos, Senhor, que somente no poder do Teu Espírito Santo é que nós podemos ser transformados. E nós lhe pedimos nesta manhã, Senhor Espírito Santo, esteja em nós, haja em nossa vida, dirija as nossas, nos ajude, nos conduza a cada passo, com a Tua maneira amorosa, firme, constante, nos ajude a cumprir o propósito que temos para essa vida. Sabemos, ó Pai, que nós nascemos para um objetivo neste mundo, com um propósito. E nós só chegaremos lá se o Teu Espírito Santo nos conduzir. Então nós te pedimos, Senhor, nos perdoe, porque tantas vezes tomamos decisões sem lhe consultar. Senhor, decidimos coisas, agimos de forma, Senhor, que o Teu Espírito Santo fica de fora, que a Tua palavra, Senhor, não tem importância. Nos perdoe, Senhor, porque muitas vezes as obras da carne têm, Senhor, sido realidade em nossa vida, mas nós queremos lhe pedir, Senhor, lava-nos com o sangue de Jesus, purifica-nos, Senhor. Nós queremos viver uma vida que lhe agrada, nós queremos produzir os frutos do Espírito Santo, queremos em parceria com o Senhor Espírito Santo, viver uma vida cada vez mais parecida com a de Jesus. Que nós sejamos bênção nessa terra, bênção nesta casa, que nós sejamos bênção para os irmãos, que sejamos bênção para a nossa família, que sejamos bênção para os nossos colegas, vizinhos, amigos, Senhor. Pai, que nós possamos demonstrar Jesus, não somente com palavras, mas com atitudes, com a nossa vida, Pai, para que o testemunho do Senhor chegue a todos os corações. É o que nós lhe pedimos. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Podem assentar aqui.